Boa noite, a paz para todos. Irmãos, eu estou sentindo uma unção profética de cura, de libertação. Glória a Deus. Fique conectado conosco nessa noite, irmãos. O Senhor já desde casa, o Senhor já vem tocando no meu coração, que Ele quer curar, Ele quer fortalecer, Ele quer levantar o teu ânimo, te encorajar, irmãos. Aleluia, não ficar abatido, não ficar preocupado, em pânico. O Senhor quer tirar o pânico, Ele é o mesmo, Ele não perdeu o seu poder, Ele continua o mesmo, irmãos. Então confia no Senhor. Nós estamos fazendo uma sequência toda quinta-feira, trazendo personagens da Bíblia, aquilo que eles têm para nos ensinar, né, Zé? É bom os irmãos citarem aqui por escrito, se vocês lembram dos outros que nós já abordamos, né? Sim, muito bom. Semana passada a Luana abordou um e nas outras semanas já abordamos outros dois. Fique à vontade aí para você citar, né? Deus tem assim nos inspirado, nos trazendo aos nossos corações algumas desejos, inspirações para nós estarmos trabalhando alguns projetos ousados. Então nós vamos assim trabalhar esse projeto nas quintas-feiras, de trazer personagens bíblicos, mas já tem coisas assim que Deus está trazendo poderosas, que vai impactar o coração dos irmãos. Mas nessa noite então nós temos um personagem fundamental, né? Todos que estão na palavra são personagens para nossa edificação, o modelo de vida deles e até os erros, para a gente não repetir, né? Verdade. Melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos, né? Tudo que está na Bíblia é para o nosso eleio, para a nossa edificação, aprendizado. E a gente tem já estudado outros três, já estudamos outros três, e hoje mais um, inclusive alguns deles fazem parte da galeria dos heróis da fé que está registrado lá em Hebreus capítulo 11, lá cita vários nomes e alguns que nós temos estudado estão lá. É verdade. E esse está, né? Então, sem mais delongas, vamos começar então nossa live, esse estudo dessa noite, que eu estou muito ansioso de começar. Ele ocupou três funções. Três funções. Muito parecido até com a pessoa de Jesus Cristo. Na nação de Israel. Na nação, porque ele foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Juiz, sacerdote e profeta. Ele foi o último dos juízes de Israel. O primeiro juiz de Israel foi Moisés. Sim. Depois teve uma série de juízes. E depois, para finalizar o período dos juízes, veio esse que foi o último. E foi o primeiro de uma série de grandes profetas. Sim. Né, que houve. Então, irmãos, nós vamos estudar sobre Samuel. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos ler um versículo, né? Vamos ler um versículo aqui. Está com a sua Bíblia em mãos, capítulo 7. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. E o versículo é o 3, queridos. Sim. Tem tantos versículos e a gente fica até na dúvida assim, qual vai ser o versículo chave? Porque são muitos versículos marcantes que tem. Nós vamos passear na Bíblia nessa noite, né? Na verdade, não vai dar para a gente abordar assim, com mínimos detalhes, mas nós vamos pegar assim, as partes de mais impacto. Vai explorar o máximo, né? Sobre a pessoa do profeta Samuel. E falar de Samuel, a gente não pode deixar de falar de Ana, que foi a mãe dele. Não podemos deixar de falar também de Eli. Sim. E nem de Saul e Davi. Tudo isso aí está ligado à pessoa de Samuel. Esses quatro estão assim atrelados à história dele. Então vamos ler? Vamos ler então 1 Samuel capítulo 3. Não, capítulo 7, verso 3. 1 Samuel 7, 3. 7, 3 é versículo. Capítulo 7, versículo 3. Acho que deu tempo de todos acharem, né? E diz assim: E Samuel falou a todo o povo de Israel: Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e os astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele,
e ele vos livrará da mão dos filisteus. Aí diz diferente? Algumas palavras diferentes. Não, eu gostaria, se me permite, eu estou assim, com muita vontade, muita sede ao estudo, né? Porque eu queria falar, antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de falar o pano de fundo que está acontecendo, né, na vinda de Samuel, né? Quando Samuel entra no cenário da nação de Israel, o que estava acontecendo? A Zane já falou que ele foi o último dos juízes e Moisés foi o primeiro. Esse período de juízo foi um período conturbado na nação de Israel, porque não havia, irmãos, não havia, vamos dizer, diretrizes de rei, não havia exército, eram 12 tribos e cada tribo tinha o seu juiz, e era como que meio que bagunçado. Tem um versículo em Juízes 17:6 que fala o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Diversas vezes tem esse registro no Diversas livro de vezes. Juízes, né? Então, olha bem, cada um fazia aquilo que queria, eles atuavam de forma provisória. Então, tinha uma guerra, tinha um problema, eles se juntavam e iam para a guerra, mas não tinha nada organizado. Era um problema muito sério, né? A situação nesse período, né? E eu queria falar ainda alguma coisa. O nome Samuel quer dizer aquele que Deus ouve, ou ouvido por Deus, né? Então a palavra Samuel, aquele que Deus ouve, e foi exatamente o que aconteceu. Havia um relacionamento com Samuel, Deus ouvia ele continuamente, né? Eles na verdade, se o comunicavam. nome dele, a mãe dele colocou porque Deus ouviu a oração dela, né? Os nomes sempre tinham a ver com a história da pessoa, dos pais ou da criança, daquela situação, e muitas das vezes Deus também sugeria o nome, né? Deus indicava o nome, conforme foi o caso de João Batista. Em falar em Ana, a mãe, né? Vamos falar então, a mãe de Ana, ela era estéril. Ana, mãe de Samuel. Como que é? Ela era estéril, não podia ter filho. O marido dela, Eucana, tinha uma esposa chamada Penina, porque naquele tempo podia ter mais de uma esposa, né? E só que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E ela ia uma vez ao ano em Siló. Siló era a cidade na qual, no período dos juízes, ali havia como se fosse o templo, o lugar onde eles adoravam. Uma vez ao ano, o tabernáculo estava em Siló. Eles iam ali, e na época quem era o sacerdote era Eli, né? Então ela ia e chorava, balbuciava ali, jejuava com lágrimas, e ela fez um voto muito importante, né? Eli até uma ocasião pensou que ela estava embriagada, porque ela estava ali chorando, batendo os lábios, e ele falou: essa mulher deve estar embriagada. Ela falou: não, eu não estou embriagada, eu estou angustiada no meu espírito, porque eu desejo um filho, sou estéril. Naquela época a mulher estéril era discriminada, era uma pessoa, a mulher, para ser uma mulher de respeito, ela tinha que ter filhos. E aí ela fez um voto a Deus, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E eu quero ler para os irmãos. Eu estou adiantando esse pano de fundo para a gente entrar na pessoa de Samuel. Diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Então ela fez um voto a Deus. A importância de um voto, né? A gente vê uma pessoa que quer alcançar um benefício de Deus, e às vezes faz uma oração ou pede: orem por mim, mas não quer fazer às vezes um sacrifício, um compromisso. Ela fez um sacrifício, um voto
um propósito muito forte. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor, para ele te servir todos os dias. Ela não deu o resto, ela deu o primeiro, a primícia dela, né? Interessante, quando ela fala dar ao Senhor, ela estava disposta a entregar ela lá na casa de Deus, para o sacerdote Eli cuidar dele. Ficar aos cuidados de outras pessoas, né? E assim aconteceu, irmãos. O Samuel, ele nasceu, ele veio à vida, né? E interessante que eu fico observando, imagine o impacto dessa criança quando ele nasceu e ele sabia que a mãe dele era estéril e fez um voto a Deus e ele nasceu. Ele era fruto de uma oração, de um voto, né? Fruto de um propósito com Deus. Então isso aí já ficou gravado no coração dele. Porque hoje, irmãos, olha bem, isso há uma força muito grande, o testemunho que nós damos da nossa vida com Deus, que a gente passa para os nossos filhos. Samuel recebeu essa herança, uma herança de um testemunho forte. Certamente a mãe dele falava com ele e com os outros também filhos que vieram depois, que depois Deus deu mais 5 filhos para ela, né? Sim. Certamente ela e comentava com ele dentro de casa: meu filho, você é resposta do Senhor, resposta de oração, resposta de oração. Deus me ouviu e te deu a mim, deu você para mim, por isso você. E ela ia preparando o coração dele para um dia ele não estar mais em casa com ela, mas está a serviço do Senhor de forma integral, né? Preparando o coração dele. Ele passou aí esse período morando, porque ela falou: quando você desmamar, eu vou te levar lá para Siló, você vai ficar morando lá na casa do Senhor, do sacerdote. Então, em 1 Samuel 1:27, eu vou ser rápido, porque aqui Ana pega Samuel desmamado, devia ter talvez seus 5 anos, 6 por 6 aí, anos, né? E diz assim: era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Ela falando para Eli: por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Aleluia. Ela cumpriu o voto dela, ela foi lá, entregou aquela criança, falou: olha aqui, essa é a criança que eu estava pedindo. E que ele inclusive falou: olha, vai, seja feita conforme a tua oração. E aí ela pega a criança agora, cumprindo o voto. O fato de Ana ser uma mulher de palavra íntegra com o Senhor, ter prometido e cumprido, ajudou a formar também em Samuel esse conceito. Caráter, né? Caráter maravilhoso de uma pessoa íntegra, uma pessoa de palavra. A gente vai ver ao longo aí da história como que Samuel é um homem de palavra, né? Verdade. Então agora eu queria entrar no pano de fundo espiritual da nação de Israel. Aqui é um histórico de como Samuel veio ao mundo, como é que foi o pedido de Ana, sua mãe, e Deus atendeu. Agora nós vamos ver a situação do momento que a nação de Israel estava vivendo, a situação espiritual. Qual era o contexto, né? Porque Eli era o sacerdote que estava ali e tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e a situação espiritual não estava lá grande coisa. Eles desobedeciam a Deus, os princípios, a dedicação com as coisas de Deus. Eles não tinham compromisso, né, com as coisas de Deus. Eles profanavam o santo. Eles eram sacerdotes, no entanto, eles cometiam atos proibidos, pecado no altar do Senhor. E Deus decidiu não dar mais chance, porque Deus já tinha chamado Eli em conversa, né? Já tinha, e Eli, no entanto, estava omisso com os filhos dele. Eli não deu ouvidos a Deus e foi frouxo com os filhos dele. Eli foi não deu omisso, né? Foi omisso a palavra. Como pai e como sacerdote também, ele tinha que botar ordem na casa do Senhor, onde ele era o responsável. Mas o que me chama a atenção que Samuel
desde pequeno, foi esse o ambiente espiritual que ele vivia. E no entanto, Samuel não foi prejudicado, não se corrompeu, ele manteve a sua integridade no meio daquela situação, né? Eu não vou ler, mas está lá em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, né? Depois o versículo 22 também, que fala vamos dizer assim, dos descalabros que esses dois rapazes faziam. Eles iam na oferta de carne, eles estavam fazendo banquete, churrasco, uma oferta que o povo levava. Era sacrifício, né? Era sacrifício. E as mulheres que estavam ali também, eles se envolviam com aquelas mulheres. Eles se envolviam com as mulheres no templo. Então isso aí, nós vamos pular esse versículo por causa do tempo. Mas no entanto, vale a pena lembrar que Samuel, lá também no capítulo 2, verso 18, verso 26, fala que Samuel crescia em graça e estatura diante do Senhor e dos homens. Samuel crescia em graça e estatura diante dos homens e do Senhor. Ele caía na graça e ele era admirado pela sua desenvoltura, como também ele já ministrava diante do Senhor. Nessa infância, provavelmente na adolescência já, né? Agora no capítulo 29, no versículo 29 do capítulo 2, tem um versículo, tem uma parte que Deus repreende Eli, que me chamou muita atenção. Deixa eu fazer aqui uma parênteses, queridos. Nós estamos fazendo esses estudos a respeito dos homens da palavra. Eu acho que falamos isso no começo. Isso é para nós tomarmos como aprendizado, como exemplo, para nós irmos modelando a nossa vida espiritual, nosso comportamento e dos nossos pequenos. Se você tem filhos ainda, dentro dos seus cuidados, você também orientar, porque tudo que a gente aprende na palavra de Deus é para a gente colocar em prática na nossa vida, e nós estamos também recebendo isso, né? Estamos tendo aqui um aprendizado tremendo, né? A gente estuda lá em casa e isso aí nos alimenta muito, igual essa parte. A gente está passando uma bênção para a nossa vida. Nós falamos aqui que Samuel não se corrompeu porque ele teve bases, né? Dentro de casa, nos primeiros anos que ele viveu com a mãe dele, com Ana, ela incutiu nele um caráter temente a Deus. Ele tinha compromisso com a palavra de Deus. E ele não se corrompeu com aquele ambiente. E quando Deus chama a atenção de Eli, do sacerdote, pai desses dois rapazes que trabalhavam lá no templo, né? Um trecho do versículo fala assim: por que você honra seus filhos mais do que a mim? Deus fala para Eli: você está honrando, você está fazendo vistas grossas, passando a mão na cabeça dos teus filhos. Você não sabe que o teu compromisso é comigo. Eu sou Deus zeloso, que cumpro aquilo que eu falei. Não ficará impune aqueles que quebram os meus princípios. E por que você honra teus filhos mais do que você honra a minha palavra? Isso aí me tocou muito. Custou o sacerdócio dele e dos filhos dele, né? Voltando ao que você estava dizendo, nós temos que aprender com essas coisas, porque muitas vezes, às vezes a gente ama nossos filhos de tal maneira que a gente, não, é bonitinho, é engraçadinho, nós não vamos fazer conta disso, deixa isso. Está muito pequeno. Irmãos, é de pequeno que nós ensinamos, incutimos, modelam o caráter de uma pessoa no dia da manhã. Então, desde pequeno nós temos que ter esse cuidado. E eu quero ir direto, meu Deus. Bom, vamos falar de alguns feitos, né, de Samuel. O que ele foi? Porque Eli veio a morrer, né? Eli morreu. Sim. Aí Samuel entra em ação aqui porque Eli morre. Ele morre. Tanto quanto os filhos de Eli. Exatamente. Ofni e Finéias, porque eles por causa de pecado, desobediência, né? Mas no tempo que Eli veio morrer, Samuel já era uma pessoa adulta e benquista. Já tinha caído na graça do povo. O povo via Deus usando
Samuel, né, de uma forma tremenda. Então, quando chegou o tempo de Eli veio a morrer, Samuel já era um homem respeitado na nação. Exatamente. Então, uma das coisas que me chamou a atenção, que Samuel, desde pequeno, ele já foi instruído à obediência, né? Desde pequeno, mesmo diante daquelas situações, ele não concordava com os feitos que estavam acontecendo ali, com Eli, com os filhos dele, mas ainda assim ele tinha um princípio de obediência. Porque obediência, irmãos, muitas vezes você está num ambiente, você precisa obedecer as regras da casa. Deus colocou Samuel dentro de uma casa ali de Eli e seus filhos. A ordem da casa não era aquilo que Samuel aprendeu da sua mãe, mas ele se submetia às regras da casa, porque ele aprendeu obediência. Obediência não é só fazer aquilo que a gente gosta. Muitas vezes a gente tem que abrir mão da minha vontade, abrir mão de coisas que preciosas para nós. Às vezes a coisa nem é errada, às vezes a coisa nem é pecado, mas Deus pede algo da gente. Sim. E Deus quer algo que é precioso para nós, para testar a nossa obediência, a nossa entrega, o quanto nós somos subordinados, submissos. Nós estamos dispostos a abrir mão de algo para o Senhor. E a gente vê que todos esses personagens, eu vi que a irmã Aldaísa respondeu aqui os 3 personagens, irmã Aldaísa. Citou direitinho: Jonas, Josué e o Zaqueu, muito bem. E depois a Lara também. Então, todos eles a gente observa uma palavra, um verbo em ação na vida deles: obediência, com exceção de Jonas, né? Com exceção de Jonas. Jonas, que foi desobediente. No entanto, Josué, a característica que levou ele aonde, né? Marcante nele era a obediência. E hoje, em Samuel, totalmente. Em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. No capítulo 3, verso 1, por Eli, ainda que ele tivesse os seus senões, mas ele estava ali debaixo da autoridade. Ele dava obediência ao sacerdote que era o responsável por ele. É importante nós sabermos que Deus tem um tempo para cada coisa. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo para cada propósito de Deus, né? Há um tempo para cada coisa. Então Samuel estava ali cumprindo. Esse era o tempo de Samuel. Não, eu vou obedecer, porque depois que ele chegasse o tempo dele, ele estaria na liderança, mas por enquanto ele era um liderado. Ele podia argumentar: o Eli, mas você não dá conta de fazer seus filhos te obedecer, como é que você quer que eu te obedeça o seu comando? Ele não falava isso. Você vê que caráter que tinha esse menino, né? Esse rapaz. Ele tinha uma disposição de obedecer, independente se ele não corrigia os filhos, não dava conta, mas eles... Nós precisamos, Dani, de saber que Deus tem um controle de todas as coisas. Nós precisamos entender qual é a nossa posição e crer que Deus, Ele é que está no controle, não é nós, não é nossa vontade, é Deus que tem o controle. No tempo certo, Ele muda. Há um tempo e um propósito de Deus para cada coisa. No tempo de Deus, Ele põe nós à frente. Mas agora, se nós precisamos de estar submissos a uma situação, a uma direção de Deus, vamos ficar confiando no Senhor, que no tempo certo Ele muda as peças de lugar, né? É Jesus, é forte. Então Samuel, nós estamos vendo aqui feitos de Samuel. Ainda cedo ele aprendeu também a distinguir a voz de Deus. Uma das primeiras experiências de Samuel, né, está lá no 1 Samuel 3:7, quando Deus chama Samuel, 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 e por 3 vezes ele levantou, foi até ali e falou: o senhor está me chamando, meu Senhor? Falou: não estou te chamando, vai lá e deita. Na 3ª vez Eli entendeu: olha, quem está te chamando, quando te chamar você fala:
eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Então, irmãos, essa foi uma das primeiras experiências marcantes, porque ouvir a Deus é uma coisa assim espetacular. Nós vivemos numa vida tão agitada, tão corrida, como que a gente vai ouvir, se submeter? Deus está falando, Ele é o mesmo lá do tempo de Samuel, Deus está se comunicando. Irmãos, eu entendo aqui pela história do Samuel e do Eli, que Deus começou a falar com Samuel pelo relacionamento que Samuel tinha com o Senhor. Porque se Samuel estivesse ali só pro forma, só para cumprir um ritual, só para cumprir, agradar a mãe dele, se ele tivesse apenas superficialmente, mas o coração dele não estivesse ligado no propósito, entendeu, queridos? Se o coração dele não estivesse ligado no propósito, ele estivesse ali apenas de aparência, com certeza, seguramente Deus não ia falar com ele, mas ele estava ligado no âmago do relacionamento com Deus, no centro, ele estava no cerne da vontade de Deus, e isso fez com que Deus encontrasse nele um adorador, um obediente, e aí Deus começa então a conversar com quem está nessa posição, afinação com Deus. E isso é para nós, serve muito claramente para nós nos nossos dias. Nós precisamos, irmãos, estar com essa conexão, assim como esteve Samuel, para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco e Deus fala conosco. Não é raro, eu não estou falando isso para engrandecer, mas é uma realidade. Dificilmente uma madrugada que Deus não me desperte e eu ouço a voz de Deus. Eu tenho a plena convicção que Deus quer falar conosco, que Ele tem os meios dele, e quando a gente se põe a ouvir a voz de Deus, quando a gente descansa o coração, porque normalmente a gente está agitado, começa a falar, reclamar dos problemas e não para ouvir, mas quando você sossega, fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. Foi o que Samuel falou: fala que teu servo ouve. Em vez de sair agitando ou preocupado com as coisas, quem está falando, o que está acontecendo, não, para e fala. E fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus fala aos nossos corações. Esse ouve aí, que ele usa essa expressão ouve, ele quer dizer assim, que eu te obedeço. Esse ouve não é apenas no sentido auditivo. Sim. É o sentido assim: o Senhor fala que eu obedeço, aquilo que o Senhor pedir, que o Senhor mandar, eu vou fazer. Muito bem. É nessa colocação. E aí começa Samuel então a despontar o caráter dele. Por quê? Olha que coisa incrível que acontece nesse momento. Deus, o que Deus fala para Samuel, Zane? Qual foi a revelação? A revelação sobre a casa de Eli. Sobre a casa de Eli. Deus fala para Samuel o que estava acontecendo. Eli, o sacerdote, estava fora do plano, os filhos dele estavam fora do plano, e Deus tinha um juízo preparado, porque Deus dá tempo às pessoas. Deus já vinha falando para Eli: põe a tua casa em ordem, igual falou lá para Ezequias: põe a tua casa em ordem, senão tu morrerás. Deus já vinha preparando Eli, mas Eli não botou a casa dele em ordem. Então Deus fala para Samuel nessa noite, fala: eu quero que você saiba o que vai acontecer com a casa de Eli. No outro dia, o sacerdote Eli chega para Samuel e fala: o que Deus te revelou? Aí o caráter de Samuel, ele começa a despontar e fala: o que Deus me falou é isso, é o que vai acontecer com a tua casa. Ele não se amedrontou, ele não se desanimou, não se acovardou, ele foi direto ao assunto com Eli, o sacerdote Eli, né? Agora, sobre esse caráter, sobre esse posicionamento, nós vemos lá na frente Samuel falando também para o rei Saul, porque Samuel ele foi
o último juiz e preparou o caminho para a monarquia, para o primeiro, a transição do tempo de juízes para agora o tempo de reis. Então foi Samuel que ungiu o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e depois, consequentemente, ungiu a Davi. Mas quando Saul desobedece a Deus, e que Samuel vai lá para repreender a Saul, ele usou da mesma franqueza, da mesma clareza. Ele não fez rodeios, ele foi direto e falou: olha, pela tua desobediência, o texto é longo aqui, que está lá em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22, mas eu quero ressaltar um pedacinho do versículo 23, que fala assim: como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. É muito difícil, muito dura a palavra. Olha, irmãos, Saul, ele tinha o poder de matar e ficar por isso mesmo. Quem se levantasse contra o reino naquela época, matava e está acabado. Mas Samuel, ele não se intimidou, ele chegou para o rei e falou: olha, rei, você desobedeceu a Deus, você não foi fiel a Deus, e por causa da tua rejeição à palavra que o Senhor te deu, ele hoje te rejeita também. E foi o pecado de Saul que levou ele a perder o trono, foi desobediência. Porque Deus pediu algo de Saul e Saul não cumpriu na íntegra. Saul foi parcial e tentou engambelar ainda o profeta de Deus, o sacerdote Samuel, né? E Samuel, então, usado por Deus de forma autêntica, entrega o recado de Deus. Samuel, ele foi um homem muito respeitado porque ele era um homem autêntico, um homem de palavra, um homem que foi honrado devido à sua forma de falar. Ele não era um homem de dupla palavra, ele não oscilava, ele era sim, sim, ou ele era não. E não. Ponto final. Ele dava conta daquilo que o Senhor cobrava dele, ele ia lá e executava. Ele não titubeava, sabe, queridos? Isso gerou em Samuel um respeito muito grande na nação. Samuel, ele julgou a nação de Israel por 40 anos, não é pouca coisa. Durante 40 anos ele foi juiz na nação e ele só entregou porque o povo queria um rei. O povo não queria mais ser regido por Deus, eles queriam ser regidos por um homem. Eles não queriam mais a teocracia, eles queriam agora a monarquia. E a teocracia quer dizer, teo é Deus, governo de Deus. E agora eles queriam a monarquia, o governo do homem. Eles quiseram a monarquia e Samuel não gostou disso, porque Deus não gostou disso também. E nem Samuel nem Deus. Houve ali algo que houve um choque, né? Samuel, ele durante esse período que ele foi juiz, ele organizou, ele botou ordem, como nós falamos, a situação política e espiritual, religiosa, estava tudo bagunçado. Ele botou ordem e o povo respeitava, porque ele era um homem de palavra, organizado, ele era uma pessoa transparente e Deus ouvia, né? Aqui no caso, na história que nós falamos de Samuel falando para Saul, está lá em 1 Samuel 15, a partir do verso 7 também, que Deus dá uma ordem para que, a partir do versículo 3, ele deu uma ordem para que destruísse todos os amalequitas. E Saul, que destruísse as pessoas, matasse tudo, as pessoas, até animais, queima tudo, acaba com tudo, porque eles falharam com o nosso povo, com a nação de Israel quando veio do Egito. Outra época, agora chegou a tua vez, eu quero que você aniquile tudo. E o que Saul fez? Saul fez concessões. Ele pegou o rei Agag e falou: não, eu vou levar o rei para me apresentar o rei lá, falar que eu trouxe o rei, meu troféu, e vou levar também
uns animais mais gordos, umas reses, e vamos oferecer em sacrifício. Então, onde veio aquela palavra melhor, Samuel falou para ele, Deus está mais interessado em obediência do que em sacrifício. O que Deus quer de nós não é animais, não é sacrifícios, é obediência. O que Deus espera de nós, obediência, irmãos. Nós não podemos confundir isso. E por causa dessa desobediência, né, custou o trono. Então Samuel era essa pessoa direta, né, que ele não faz concessões, ele vai direto ao assunto, ele é obediente a Deus, mesmo que ele ficou até um pouco sentido, e Deus depois fala para Samuel assim: por que você está tendo pena de Saul, se eu já o rejeitei? Mas ele não questionou em momento nenhum, em todo momento ele foi duro com Saul, mas no fundo lá do coração ele tinha Senhor, nós temos Saul, isso é entre ele e Deus fala com ele. Resultado, irmãos, ele não negociou, ele foi direto a Saul e deu a palavra direta com Saul. Vamos finalizando aqui os feitos de Samuel, porque o tempo não nos permite nos alongarmos, mas Samuel também organizou uma escola de profetas. Verdade, ele foi o primeiro deles, né? A gente vai até ler o versículo aqui para vocês terem certeza daquilo que está falando. Escola de profetas, sim, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, está escrito: depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte, e na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão se manifestando como profetas. Interessante lembrar que a Zânia falou o seguinte: ele foi o primeiro profeta, vamos dizer assim, como um ministério, né? Ministério. E ele então, ele criou essa escola de profetas. Então esse foi mais um fato, um feito. Aqui, deixa eu ler o outro. Sim. Lá em 1 Samuel ainda, capítulo 19, verso 20 diz: então Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas sob a liderança de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também tiveram manifestações proféticas. Então, poderoso, é muito importante esse zelo de instrução. Ele tanto instruiu a nação de Israel, ele deu um up, né, instruindo, organizando, como também teve o cuidado de formar profetas, pessoas que seguiriam esse ministério profético dentro da nação de Israel, que não havia até então, né? E eu quero falar, nós vamos falar ainda sobre o legado que ele deixou, né? E nós vimos aqui que ele fez essa grande reforma nacional, quando estava todo mundo... Eles estavam no mundo ídolos, né? Inclusive isso. Aqui fala logo nos primeiros capítulos sobre Astarote, que era uma deusa, a rainha dos céus, a Astarote. Baal, que era o deus da terra, da fertilidade da terra. E eles tinham esses dois, entre tantos outros, que eles estavam adorando o povo de Deus, queridos. Não eram estranhos. E Deus estava muito indignado com essa situação. E Samuel então veio organizando essa situação, porque Deus estava permitindo a invasão de outros povos, entre outros os filisteus, que eram os mais frequentes. Sim. Invadir a nação por causa da idolatria. No teu versículo diz assim: assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Foi uma das conquistas de Samuel dentro da nação de Israel. Exatamente. E por causa disso, irmãos, olha bem, pela fidelidade, aliança que
Samuel fez e levou a nação a fazer, Deus então providenciou as vitórias sobre a nação de Israel. Eu quero citar uma aqui que foi marcante, né, entre tantas passagens importantes nesse finalzinho aqui desse estudo. Eu não posso deixar de falar de uma grande vitória que Israel teve contra os filisteus. Enquanto Samuel estava ali organizando esses princípios com Deus, o povo filisteus descobriram que Israel estava focado nisso aí, se levantaram para entrar em guerra. Eu vou ler, está lá em 1 Samuel 7:7. Olha bem, irmãos, preste atenção, porque essa passagem é muito importante. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, era onde os israelitas estavam em reunião com Samuel, né, sobre essa questão de organização, de purificação. Os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, olha o que Deus faz, irmãos, olha o milagre tremendo. Samuel pega o cordeiro, vai lá, oferece, fala: Deus, o pessoal está vindo aí, só sabe que nós temos uma aliança, eu estou aqui estabelecendo aliança com o teu povo, e o inimigo está se levantando. Isso acontece aqui, irmãos. Eu quero dizer que o inimigo, muitas vezes, você está tentando buscar a presença de Deus, se aliançar, tirar as coisas que Deus não se agrada, e nisso o inimigo se levanta, fala: não, eu não vou deixar barato. Foi isso que aconteceu. Os filisteus se levantaram, aí diz assim: naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Olha que coisa linda, que milagre tremendo. Enquanto Samuel estava ali orando, buscando e apresentando a causa dele diante de Deus, Deus falou: deixa comigo. Foi lá, trovejou e fez relâmpago, imagino eu, porque diz assim: e o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus. Imagina, eles saíram em pânico, botou todo mundo em pânico. Então os derrotaram, foram derrotados por Israel. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus quer fazer quando você tem uma aliança com Deus. Não fique preocupado, né? Eles ficaram com medo, pediram: Samuel, ore por nós aí. Samuel entrou no sacrifício, foi fazer o jejum, foi pegar o animal. Irmãos, busque a presença de Deus. O inimigo vai querer se levantar contra a tua vida. Confia no Senhor. Deus tem vitória, ainda que ele tenha que trovejar e botar em pânico o inimigo para correr, mas ele não pode tocar na tua vida, porque você tem uma aliança com Deus. Então, o versículo 12 diz assim: então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Deus tem o Ebenezer na tua vida, na minha vida, aleluia. Se você anda em sintonia, em obediência com Deus, Deus tem um Ebenezer para você e para mim, irmãos. Não se preocupe, tire o pânico, vai ficar o inimigo das nossas vidas, que se levantar contra você e contra mim, porque nós temos aliança com Deus. Então essa é a palavra que o Senhor tem para você e para mim, irmão. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo falou: não temas, porque no mundo vocês terão aflições, mas não temas, eu venci. O Senhor ele tem uma palavra, não temas, para cada dia. Diz 366 vezes na 366. Bíblia aparece essa expressão. Não temas.
Então o Senhor tem uma palavra de vitória para você e para mim, mas é importante você fazer o que Samuel fez. Samuel levou a nação a entrar num concerto. Bom, vou tirar isso aqui, Deus não se agrada, esse filme, esse programa, esse comodismo, né? Eu vou me dedicar esse relacionamento e tantas coisas que a gente vai tirando. É o versículo 3 que eu li na abertura, que ele fala: e Samuel falou a todo o povo de Israel: sim, se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Amém, glória a Deus. Quem é o filisteu da sua vida? Quem são os filisteus da sua vida? É isso aí. Irmãos, outra coisa que Samuel levou para nós foi uma vida de oração. Tudo com Samuel era oração. E nós vimos que é uma coisa assim que às vezes a gente deixa, não, estou cansado, deixa para lá, a gente vai orar lá na igreja a gente ora. Irmãos, oração é o tempo todo, é na igreja, é em casa, é de madrugada. Para tudo que vai fazer, tudo que for fazer. Vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, lembra de falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, eu estou com saúde, estou com vida, porque o Senhor está conosco. Você vai sair, eu vou viajar para a cachoeira, eu vou na rua, eu vou lá na rua. Senhor, toma conta da minha vida, toma conta do meu filho que está trabalhando e que está andando. Irmãos, ore. Samuel, ele respirava a oração, a vida dele era fundamentada em oração, né? E aqui ele chegou a falar bem assim. Qual o endereço aqui, Samuel? 1 Samuel 12, 23. Porque o povo, no versículo 19, falou assim: ore ao Senhor, seu Deus, em favor dos seus servos, né? O povo falou no versículo 19, 1 Samuel 12, 19. Quando chega no versículo 23, Samuel dá uma resposta muito forte. Ele falou assim: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, irmãos, longe de nós pecarmos contra Deus, deixando de orar. Intercessão. Nós temos necessidades pessoais, mas lá em 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo, ele fala: irmãos, orai por nós, orai sem cessar, irmãos, orai por nós. Quem está na liderança precisa de oração, tanto quanto nós da liderança oramos pelos liderados. Sim. Nós também precisamos de receber a oração de vocês. Oração para lá, oração para cá, intercessão. E quando a gente ora por alguém, Deus age na nossa situação. A gente sabe que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Sim. Então, a questão da intercessão, ela vem todo o tempo. Abraão, quando Deus determinou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Ló. Isso. E Deus então deu escape para Ló e sua família. Então nós precisamos, a intercessão não é só que o caso aqui em estudo hoje é Samuel intercedendo pelo povo, mas é necessário também que o povo interceda pelo seu líder, né? O líder precisa de oração porque ele está na linha de frente do combate. Zane, tem pessoas que falam assim: mas esse dom eu não tenho de orar. Não, esse ministério é para poucos. Não, irmãos, é para todos, é fundamental. Isso é o oxigênio, é o que nos fortalece, é o que nos faz respirar, é oração. Cristão sem oração é um cristão morto. Quem vai mais longe é quem está de joelhos. Os nossos pés não são capazes de nos levar tão longe quanto os nossos joelhos. Nossos pés, repete isso. Os nossos pés não são capazes de nos levar tão longe quanto os nossos joelhos. Verdade, que coisa linda. Coisa linda. Então, irmãos, eu quero incentivar. Ore. Aquela velha máxima: quem ora pouco tem pouco poder. Tem pouco poder. Quem ora muito tem muito poder. Quem não ora nada não tem poder nenhum.
E Samuel aprendeu com a escola de casa, com a mãe dele. Com a mãe dele. Desde quando ele estava sendo gerado, que a mãe dele já era uma mulher de oração. Ele via esse exemplo em casa. Eu tenho esse exemplo, eu particularmente, da minha mãe, que eu tinha minha mãe, que ela não ficava falando, vai orar, vai orar, vai orar. Não, ela orava. E eu tenho na minha memória as imagens da minha mãe orando. Orava de dia, orava de noite. Já falei isso muitas vezes, acho que outro dia falei também numa live. Minha mãe de madrugada, eu sentia o toque da minha mãe lá no corpo, ela orando por mim, por meus irmãos, botando a mão, expulsando o mal da nossa vida e ministrando, profetizando bênçãos sobre nós. De dia, quantas vezes eu via minha mãe ajoelhada na beirada da cama de manhã, à tarde, ela recebia pessoas que ela orava com essas pessoas e tal. Então, eu aprendi a orar com a minha mãe e nós precisamos ser esse modelo para quem está vindo aí após nós. Eu quero dizer mais uma coisa sobre oração. Oração é exercício. Ninguém nasce orando. Isso é exercitado. É uma educação que nós vamos nos educando, vamos começando a orar, a gente vai lembrando coisas, vai mostrando as nossas deficiências e limitações. Se você não tiver nada que orar, ore pelas suas limitações, pedindo a Deus graça. Senhor, eu não sei falar. Eu tenho orado muito, Senhor, me aplique, me dá mais capacidade, mais entendimento. Eu preciso de ter mais preparo, né? Porque nós não sabemos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, na sua fidelidade, Ele começa então a nos preparar. Ninguém nasce sabendo, né? Então, mas se você pelo menos souber orar, assim, ou pelo menos desejar, ore. Agora uma outra coisa, irmão, Samuel, ele não negociava os padrões de Deus. Quando o povo pediu, dai-nos um rei para que nos lidere, aí diz aqui, nosso capítulo 8, versículo 6, versículo 6, diz assim, isto desagradou a Samuel, então o que ele foi fazer? Ele foi orar ao Senhor. Desagradou a ele quando o povo pediu, o povo falou, nos dê o rei. Isso desagradou, não que ele quisesse ficar ali como juiz e regendo o povo, não. Ele queria que Deus continuasse, conforme era você o projeto falou. de Deus. O projeto de Deus conduziu a nação. Versículo 6 fala, então Samuel orou ao Senhor. Porque sabe o que acontece? Há muita coisa do mundo, as pessoas querem imitar. Olha, vamos. Está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo fazendo. Está na moda. Está na moda, tem igual o povo falou, mas todas as nações têm reis. Eles falam, nós não temos rei. Eu quero um rei para nós. Irmãos, nós não temos que imitar o mundo. Samuel, ele não negociava os padrões de Deus, é a palavra de Deus. Eu não tenho que fazer o que o mundo faz. Eu quero fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Esse foi um legado de Samuel para nós. Nós não queremos negociar aquilo que Deus nos ensinou a fazer. É muito sério isso, porque o povo pediu e Samuel, aqui no capítulo 8, sim, ele vem falando para o povo tudo que ia decorrer pelo fato deles terem um rei, o lado ruim dessa história, dessa escolha. E aí o povo, lá no versículo 18, 19, o Samuel encerra falando assim, então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. E o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não importa, nós queremos um rei sobre nós. Olha, isso é muito sério. Eles passaram a pagar impostos, os filhos deles foram servir no exército de Israel, as filhas dos hebreus, dos judeus foram servir também na casa do rei, e assim foi a história agora do reinado, e foi essa que aconteceu com Saul. Mas eu quero, nosso horário está encerrando, nós gostaríamos de falar sobre as lições que Samuel nos deixou, né? Aí você pergunta, mas o que eu aprendo, né? O que eu aprendo com a história? O que eu aprendo com a história de Samuel? Nós aprendemos aqui que Samuel estava disposto a ouvir, obedecer a voz de Deus, custasse
o que custasse, né? Sabe, irmãos, ouvir é muito importante, porque ouvir não é só escutar, porque às vezes a gente escuta muita coisa, mas entra no ouvido. No sentido de obedecer, né? De receber aquela palavra. Jesus Cristo falou que sobre a semente que é lançada, uma cai na beira do caminho, vem os pássaros e recolhe, outra cai em terreno pedregoso ou cheio de espinho. Irmãos, a palavra ouvir é aquela palavra que cai na boa terra, a semente que cai na boa terra e que cresce e que frutifica. Então Samuel, ele estava nessa disposição de ouvir e de obedecer sem questionamento. O apóstolo Paulo fala lá em Atos: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente. Outro ponto forte que a gente aprende com Samuel é que ele tinha um relacionamento de excelência com Deus. Sim. É que ele tinha, assim, ele tinha tempo, que ele gastava tempo, e que ele mais se relacionava e que ele era mais sincero e fiel era com Deus. Não era com o rei, não era com o povo, não era com outros, era com Deus. Ele tinha, e isso resultou no ministério de excelência, o ministério sacerdotal dele, o ministério profético foi ministério de excelência. Ele gerou discípulos, Samuel. Ele fez escola pelo modelo de excelência que ele foi. Um homem disciplinado e respeitado em toda a nação de Israel. Tanto é que quando ele foi a ungir Davi, quando ele chegou na porta da cidade, os homens todos se curvaram em respeito e temor, temeram a presença dele e perguntaram: Samuel, é de paz a tua vinda? E respeitavam tremendo. Porque sabia que quando Samuel chegava, alguma coisa Deus estava fazendo. Não era os teólogos que Samuel, lá no Antigo Testamento, na história de Israel, foi o segundo homem mais... depois de Moisés, ele foi o homem mais importante. O líder mais importante da nação de Israel. Depois de Moisés. Foi Samuel. Por quê? Porque ele tinha essa conduta, né, de excelência, esse ministério, ele zelava das coisas dele com excelência. Lá em Jeremias 15:1 fala algo sobre isso. E finalmente eu quero citar aqui que ele não era covarde, nem omisso, nem tímido, quando ele tinha que denunciar o erro e o pecado de alguém. Quando Deus mostrava para ele algo, quando Deus descortinava uma situação para ele, ele não era grosseiro de modo algum, mas ele era claro e contundente e cortava reto quando ele tinha o erro de alguém para denunciar. Ele não se intimidava pelo fato de ser sacerdote, pelo fato de ser rei, ou pelo fato de ser uma multidão de pessoas que podia ameaçar ele como um homem solitário, né? Mas ele era fiel àquilo que Deus colocava ele para fazer. Esse é um ministério muito árduo. Muito árduo, porque às vezes a gente sobe no denunciar púlpito o pecado para falar algo que Deus nos orienta a falar, e é um confronto que às vezes é mal compreendido, mal recebido. E Samuel, o que tinha que falar, ele falava, ele não perdia o amor. Logicamente ele não falava pensando em destruir a nação, pelo contrário, o que ele fez foi restaurar uma nação, mostrar o pecado, mostrar o erro, e a nação ouviu, deu ouvido a ele, e ele então foi esse ministro por excelência, um profeta, um juiz e um sacerdote com excelência em toda... Ele é modelo até hoje, né? Ele é modelo. Glória a Jesus. E ele se assemelha até com Jesus Cristo pelo fato de que ele ocupou as 3 funções que Jesus ocupa, né? Jesus é profeta, sacerdote e rei, e Samuel profeta, sacerdote e juiz. Em momento algum ele quis puxar, como diz o ditado, a sardinha para o lado dele, ele quis se exaltar, ele quis aparecer. Ele sempre teve o cuidado de glorificar, de honrar. O ministério dele era todo em obediência, em submissão, com o objetivo de honrar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus.
Antes de você orar, eu quero citar aqui, nós já estamos indo para o final, né? Tem pedido de oração, né, Luana? Tem duas, eu vi, não sei se tem mais algum. Eu vi da minha prima Magali, que teve, a filha dela teve um bebezinho, teve o Isaac, a Marília teve um bebezinho, o Isaac, na quinta-feira da semana anterior nasceu o Isaac, e ela está falando aqui: quero agradecer as orações de vocês, prima. Deus é fiel e continua orando agora pela minha filha Marília, que tenho certeza que Deus já deu a vitória a ela. Ela está em tratamento, queridos, de uma situação de saúde seríssima, mas ela vai ter testemunho. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu tenho meu testemunho de que o Senhor me curou do câncer com metástase, e hoje até hoje eu dou testemunho. Desde 2003 eu tenho esse testemunho que eu conto. E eu creio que você, Marília, vai também dar esse testemunho em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos orar, Jesus. E também a Zeliane pediu. Ela falou que agradeço a Deus pela bênção que recebemos quinta-feira passada. Meu neto Isaac nasceu, nosso milagre, nossa bênção. Aleluia. Agradecendo as orações. Irmãos, receba oração, nós estaremos orando. A Zeliane também pediu oração. Isso. E nós temos convicção que Deus quer, Deus está super interessado. Olha a história de Samuel, quando ele foi lá e restaurou, restabeleceu os princípios. O inimigo se levantou, mas o inimigo é que saiu correndo, porque Deus intercedeu. Deus foi lá e trovejou em cima do inimigo, o inimigo saiu espantado. E é assim que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, irmão. Então receba com fé, toma posse, segura agora a tua vitória, no nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, é no nome de Jesus Cristo que nós te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor não mudou, que o Senhor não perdeu validade. Aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor prometeu no passado, aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo, e nós cremos nisso. Então, Pai, contra todas as falanges e falácias neste mundo, dizendo e querendo duvidar do teu agir, nós continuamos crendo, Senhor, que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verá a recompensa dos ímpios, porque tu se apegaste a mim com amor, com fidelidade. Então, irmãos, meu Senhor, eu quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de te conhecer, de nos abraçar, porque o Senhor nos abre esta porta, o véu rasgou de alto a baixo e nos convida, Senhor, a estar abraçando pela fé, Senhor, aleluia, a essa vitória, a essa conquista, a esta proteção que o Senhor nos concede. Então, Senhor, eu quero apresentar aqui os pedidos de oração, aqueles que estão te agradecendo, Senhor. Ó Pai amado, que as tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre cada necessidade, sobre cada coração agradecido nessa noite, e que a vitória continue a ser sobre o teu povo. Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vivemos dias difíceis, ó Pai amado, nós queremos profetizar a cura, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aleluia, que a fé, Senhor, aleluia, entre em cada coração, em cada mente, repreendendo todo o mal, porque é o Senhor é que age, é o Senhor que expurga, Senhor, do coração de cada um dos teus filhos, todo o mal, Senhor. Nós cremos nisso, nós cremos que no arraial do teu povo, a cura, a tua presença, Senhor, aleluia, está estabelecido para dar vitória, para proteger o teu povo, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, juntamente com a tua igreja, e em nome de Jesus Cristo nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória é chegada, aleluia, a confiança, a fé e a certeza é chegada sobre cada lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos porque nós cremos, aleluia, que nós não servimos a um Deus morto, a um Deus que está com os olhos fechados, com os ouvidos tampados, com as mãos atadas, não. Nosso Deus é o Deus vivo, que está aqui, que está no lar de cada um dos teus filhos, que está agindo em cada situação. Muito obrigado, Senhor.
Nós assim te agradecemos, nós entregamos nossas vidas com gratidão no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Abençoe a todos vocês que estiveram assistindo conosco essa live, adorando o Senhor, cultuando. Aleluia. Tá bom? Nós estaremos Aleluia. novamente aqui domingo à noite, nesse mesmo horário, 19h30. Tá bom, queridos? Eu quero agradecer a todos que estiveram, amigos, irmãos, familiares, diversos que estiveram conosco aqui. Deus abençoe, um beijo no coração. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça na vida, no lar, na família de todos aqueles que creem e que aguardam a volta de Jesus Cristo hoje e sempre. Quem crê, diga amém, irmãos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.